realmente nesse espaço de final de tarde, na sacada da casa, aqui na sacada da Carmens, né? E Inês Vitorino disse que é uma alegria estar com muitos amigos por aqui. Fábio Sobral também já está presente, cumprimentando a quem foi chegando. E o nosso encontro de hoje vai ser gravado, está sendo gravado, e começaremos, então, recebendo a professora Inês Vitorino e o professor Fábio Sobral. A professora Inês Vitorino é professora do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e é fundadora do Laboratório de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia da UFC, o LabGreen. E o professor Fábio Sobral é professor dos cursos de Ciências Econômicas e Economia Ecológica da UFC e é doutor em Filosofia pela Unicamp. E nós vamos conversar nessa tarde sobre altruísmo e sociedade. E, para início, eu queria me remeter a uma fala do professor Orlando Luiz de Araújo, que também está aqui presente conosco, na última edição da Sacada da Carmens, há 15 dias. Ele dizia que nós precisamos encarar seriamente como desejamos educar as nossas crianças, para os valores humanos ou para os valores econômicos? E é com essa pergunta que eu gostaria de começar, convidando Fábio e Inês para pensarem e dizerem o que vocês compreendem e pensam sobre esse modelo de educação que estamos empreendendo atualmente. Palavra de vocês. Seria bom a professora Inês começar, né? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Inês, você está sendo convidada. Essa educação para os valores humanos ou para os valores econômicos? Como encarar isso seriamente? Então, eu queria começar, Cavalcante, agradecendo esse momento que você tem propiciado, não só hoje, mas na sequência das sacadas da Carmen, nos outros encontros que já ocorreram, essa possibilidade de ter esse fim de tarde para a gente estar junto, para a gente ter um momento de tranquilidade, um momento de alegria, de encontro. Estava ouvindo aí a música que você colocou para nos acolher. Então, nessa minha palavra inicial, eu queria fazer esse agradecimento e queria também dar os parabéns por essa iniciativa, que eu acho, assim, fantástica, acho maravilhosa. Aliás, você sabe que eu sou uma fã das suas iniciativas, então, vi esses dias que houve uma ampliação, inclusive, dos estudantes que estão envolvidos com o projeto, mais gente querendo escutar, se disponibilizando a ouvir. Então, você falou em criança e falou em educação, eu acho que tem um elemento muito importante para a gente pensar essa discussão de hoje, que é a necessidade de ouvir as crianças, né? A gente tem uma realidade em que expressiva parte da criançada brasileira vive em situações de exclusão, né? Nós temos variadas infâncias, muitas situações de exclusão, e esse é o contexto de uma sociedade que tem como centro da sua organização a questão da desigualdade social, né? Então, acho que ouvir as crianças é um caminho inicial para a gente traçar essa trajetória. Eu vou esperar um pouco mais para voltar a esse momento e abordar mais propriamente o tema, mas o tema geral, né, da nossa discussão de hoje, como você me trouxe, sociedade e altruísmo. Quando eu recebi esse seu convite, eu disse assim, Cavalcante, será que eu dou conta? Queria partilhar um segredo aqui para vocês. Acho que nos últimos 20 anos da minha vida, eu tenho falado basicamente de educação, certamente, mas numa relação muito forte com crianças e adolescentes e comunicação. Então, me fazer voltar a pensar a partir do olhar da sociologia, que ele nunca me deixou, mas é muito mais abrangente, foi um desafio que eu curti muito fazer. E queria lhe agradecer também por essa oportunidade. Vou falar um pouquinho depois disso, tá bom? O agradecimento é meu, Inês. É um prazer enorme contar com você tanto hoje como nas
nos encontros passados, e não somente na relação virtual, mas principalmente na relação presencial, né, que nós construímos ao longo de pelo menos 2 anos juntos em sala de aula. É uma experiência incrível para um professor estar com um outro colega ao mesmo tempo, simultaneamente, né, em sala de aula e trabalhar com você naquela relação tão Parceira. complementar, ao mesmo tempo diferente, ao mesmo tempo extremamente respeitosa para as diferenças e os complementos. Foi uma aprendizagem muito grande que a UFC nos proporcionou esses 2 anos que passaram. E Fábio Sobral, seja bem-vindo. Fábio, que vem da área da economia, tanto da economia solidária como das ciências econômicas, trabalha no programa de pós-graduação em avaliação de políticas públicas. Como você encara, Fábio, essa educação para os valores humanos ou para os valores econômicos, como destacou o professor Orlando há 15 dias? Bem, obrigado, Cavalcante, é um prazer para as suas amigas aqui, né? Um abraço para o professor Custódio, caro amigo, desde que a gente era da gestão do DCE, né? O Orlando também, eu fiquei extasiado com a professora Aparecida, o professor Orlando no encontro passado, foi a primeira vez que eu participei. Agradeço o convite. Ainda acho isso extraordinário, a gente poder debater de forma mais... Acho que ultrapassa um pouco o próprio conteúdo acadêmico, né? Porque nós aqui estamos discutindo, refletindo sobre a vida de uma forma mais livre, mas não menos compromissada, talvez até bem mais compromissada. São os nossos questionamentos sobre o presente e o futuro, né? Refletindo sobre isso, né? Isso é fundamental, inclusive, quando as pessoas me dão a oportunidade de falar em algum local, eu que agradeço, sabe? Eu digo, ou eu falo ou eu morro. É o meu tratamento psiquiátrico é falar, certo? Senão eu endoido completamente, né? Já tenho pouco juízo, né? Como se diz aqui no Ceará, eu tenho o juízo lá nos pés, então, se não me deixam falar, seria muito mais difícil. Só queria te perguntar, assim, eu começo logo, ou esse é o momento inicial, ainda não sei a mecânica exatamente. Você que nos conduz, a fala está com você. Tá. É uma pergunta super difícil, né? O Orlando, né, o professor Orlando, fez uma pergunta na verdade, sobre da paideia grega, né? Sobre qual é o caminho para a felicidade, né? Para a eudaimonia, né? Para a eudaimonia, para a vida comum, né? É a grande pergunta que se faz sobre como a gente pode finalmente sair desse troço onde a gente se meteu, certo? Como nós vamos conseguir escapar dessa armadilha? Há uma forma de nós deixarmos de andar em círculos na vida humana, né? Os conflitos bélicos, na miséria humana, nas sandices da destruição mútua, né? Então, isso é o grande tema que nos preocupa, né, como seres humanos há muito tempo, há muitos milênios, né? Eu não vou achar a resposta agora. Eu vou só dialogar com vocês sobre isso. Eu acho que, quando você me colocou o tema altruísmo e sociedade, eu há algum tempo sou crítico ao nome sociedade, sabe? O nome sociedade há um autor até, Ferdinand Tönnies, né, que discute a comunidade, a sociedade.
há autores atuais que têm voltado ao tema do comum, da comunidade, né, como o Pierre Dardot, né, tem o Antônio Negri, né, o Michael Hart, tem alguns autores que têm voltado a esse tema de uma estrutura comum. Há uma autora que ganhou, inclusive, a única mulher a ganhar o Nobel de Economia. Eu quero dizer que o Nobel de Economia não é uma coisa que preste, não, certo? Eu acho que certo? É uma coisa péssima. Você ganhar o Nobel de Economia já diz que você está do lado do cão, mais ou menos assim, certo? Então, mas ela foi agraciada por um trabalho lindíssimo, Elinor Ostrom, em que ela diz, governando os comuns. Seria mais ou menos como gerir os bens comuns da humanidade. Então, essa pergunta sobre que tipo de vida nós conduzimos se remete a isso. Como lidar com o próprio planeta? Como lidar com os bens comuns, né? De quem são os rios? De quem é a terra? Né? De quem são os animais? Como é que nós vamos nos relacionar com isso? E o nome sociedade é um nome ruim porque ele nos remete a uma estrutura que já é da burguesia, do sócio, né? Eu sou sócio de um empreendimento, né? Então, o sócio, você tem gente que tem percentuais maiores na sociedade, né? Por ações, né? E gente que tem percentuais menores na sociedade. Nós não somos exatamente sócios. Quer dizer, nós rompemos aí com a estrutura do mundo grego, onde a política era a condução da polis, né? Como o professor Aparecido, o professor Orlando também discutiram, né, sobre o trágico, sobre a política, sobre a polis. Nós, na verdade, vivemos uma outra estrutura, uma estrutura de sociedade, uma estrutura em que, definida ali no século XVII, o inglês John Locke, aos proprietários de terra, aqueles que chegaram primeiro. Quem chegou depois não tem terra, mas tem pelo menos o trabalho assalariado, né? Ele foi um dos primeiros a defender o trabalho assalariado e contra a escravidão. Era muito engraçado porque ele era contra a escravidão e era sócio numa sociedade de tráfico de seres humanos da África para as Américas. Ele era contra a escravidão, mas ganhava dinheiro com isso. Inclusive, aquela estátua na Inglaterra, que foi derrubada em Bristol, de um escravocrata, né, um comerciante de gente. O John Locke era sócio dele, né? Certo? Então, no fundo, a gente se pergunta profundamente por isso. Uma nova forma que não seja simplesmente a pequena comunidade, de um retrocesso a uma comunidade rural, em que nós estamos divididos uns dos outros, em tribos que se demarcam em territórios, onde nós possamos encarar o planeta como nossa casa, né? Não divididas em fronteiras, que nós possamos livremente conviver com todos os outros povos e culturas, mas não como sócios, né? Às vezes falta a pergunta, o tema que você colocou, altruísmo e sociedade, nos coloca na ausência de um conceito. Uhum. Nós não temos um conceito, não é mais o comunitário, certo? Nem é o societário, sabe? Falta um nome, né? Falta um nome. Me lembra a música, você colocou as duas músicas belíssimas aí, né? Sim. Do Vila Lobos e do Tom Jobim. Aí, me lembrou uma música do Caetano, quer dizer, que vai, como é algo que ele diz assim, vai espantar a todos por ter sido óbvio naquela música, né? Lindo, eu acho que é um índio, né? Então
esse conceito que falta, isso nos coloca o tema também da teoria, né? Nós estamos num beco sem saída, numa aporia, numa encruzilhada, não sei se é encruzilhada, porque a gente está de frente a um muro, e batendo a cabeça contra um muro, porque nós preparamos as pessoas, aí entrando na sua pergunta sobre a educação, né? Nós preparamos as pessoas para competir, nós preparamos as crianças para vencer umas às outras, para terem notas maiores, para terem vitória no esporte, para estarem no pódio, para serem vitoriosas, fazer uma comparação absolutamente militar, né? Nós preparamos as pessoas para a guerra de todos contra todos. E não é isso, a humanidade não é isso. No fundo, a humanidade surge porque ela foi capaz de colaborar. Se nós estivéssemos em guerra em todos contra todos, essa espécie humana não teria sobrevivido. Sem a convivência comunitária do passado, nós não teríamos sido capazes de, frágeis como somos, enfrentarmos animais que eram muito maiores do que nós. Né? Se hoje os animais são grandes, leões, tigres, ursos, né? Imagine no passado, onde havia animais até 10 mil anos atrás que eram gigantescos frente a gente. Então, para nós conseguirmos sobreviver frágeis como somos, diante disso, com braços frágeis, pernas, olhos, audição, né, olfato, tudo muito limitado frente aos outros animais, para nós sobrevivermos, nós tivemos que ter uma estrutura comum, uma capacidade comum de nós ajudarmos uns aos outros, né? De nós sermos capazes de enxergar que o outro não é o outro não é o inferno, sabe? Como Sartre disse, né? O outro era uma maravilha. O outro era a capacidade de junto nós estarmos aqui um ao lado do outro, nos protegendo. Mas aí, em certo momento, isso se quebra de uma forma muito agressiva, né? Ele se quebra bem antes do próprio capitalismo, no confronto de uma comunidade contra a outra, no surgimento de setores hierárquicos superiores, né? No domínio, inclusive, do conhecimento. O domínio do conhecimento vai impor o domínio sobre aqueles que não têm acesso ao conhecimento. Mas aí vem o capitalismo e se transforma no domínio do dinheiro, né? O domínio do dinheiro que domina, inclusive, o conhecimento e que nos esmaga e que produz essa sociedade do conflito permanente, da guerra, da competição, a competição como um elemento positivo e ao mesmo tempo, extremamente destrutivo, é incapaz de permitir uma sociedade onde nós tenhamos paz para conduzirmos nossas vidas, atenção permanente, o permanente perigo a espreitar as nossas vidas, seja por meio da perda do emprego, da mudança de governo, sabe? É uma estrutura onde nós estamos submetidos permanentemente a uma indecisão, a tensão é um mecanismo usado como produtividade, que é um efeito absolutamente falso. Só foi possível produzir gigantescas, maravilhosas obras quando há tranquilidade, um mínimo de tranquilidade. Aqueles que produziram na intranquilidade, esses são aí extraordinários, né? Há muitos que produziram assim, nesse mecanismo, mas as antigas civilizações que puderam se dedicar durante séculos a uma arte, chegaram a um nível extraordinário que nós... Imagine aquelas sociedades hindu, as sociedades ali do Sudeste Asiático que puderam se dedicar durante milênios à dança,
chegaram a estruturas absolutamente sofisticadas que estão expressas em esculturas, com a dança chegando a um patamar de sofisticação e de primor que é muito difícil ser alcançado. Então, imagine uma humanidade que produzisse coletivamente, que percebesse que não está na casa alheia, que todos estamos na mesma casa, que é um planeta frágil e que precisa ser conservado, que não deve ser destruído em nome de nada, nem em nome de dinheiro, nem em nome de poder, nem não, né? Mas ainda não temos essa solução, né? Só tomar minha cajuína aqui. Nós não temos essa solução, não temos nem o nome, um conceito que nos permita, de repente, ver o que é óbvio. Há algo óbvio, há algo que está tão próximo aos nossos olhos que nós não conseguimos nem ter a capacidade de identificar. Há um elemento que surge, há uma força de que nós somos profundamente afetados, em que a gente percebe que há algo errado. Só que a gente se apega a soluções que ainda são erradas. Nós precisamos, ainda como cães amarrados numa corrente que se move em torno de uma haste, né? Nós ficamos rodando em círculos, né? Certo? Então, nós percebemos que ali não é o nosso lugar, mas nós não sabemos e não conseguimos sair desse círculo, né? Eu diria um grande intelectual, Karl Polanyi, né? O Polanyi, é um moinho satânico, sabe? Em que a gente não consegue escapar desse dilema. E aí, a única possibilidade seria produzir seres humanos que sejam capazes de enxergar não de forma modular, de forma controlada. A possibilidade desses seres humanos serem capazes de criar, né? Entenderem que pode haver outros caminhos além daqueles que a gente trilha, além daquele círculo que nós rodamos. Isso é muito interessante. E aí a história e a literatura desempenham papéis centrais nisso. Porque talvez esses conceitos até existam, né, entre comunidades que não deixaram escritas as suas conclusões, mas que usavam certas formas de organização que nós precisamos, né? E a literatura também como uma forma de percepção de um caminho humano, né? E social, não tenho nem o nome, né? E social, né? Acaba usando o mesmo conceito que eu critico, né? Um caminho humano que seja novo, mas ao mesmo tempo ele corresponda ao que nós precisamos. E nós precisamos de uma outra realidade não agressiva, né? Não autoritária. Incrível, nós estamos na época da maior liberdade de comunicação tecnológica do mundo, mas uma das épocas de maior vigilância, controle, comando, autoritarismo que nós já vivemos. Não é algo esse é o dilema, né? Essa é a minha primeira fala, vamos dizer assim. Uhum. Inês, como é que a fala do Fábio te atravessa? O que ela evoca em você nesse momento de pensamentos, lembranças? Eu pensei muito nessa questão de como a gente tratar esse momento e essa nossa conversa, por tudo isso que a gente está vivendo, por tudo isso que o Fábio Sobral trouxe para nós, ao trazer esse contexto, que é um contexto tão pesado, de tanta incerteza, de tanta desesperança, né? E como o tema é um tema abrangente, eu conversei com o Cavalcante, né? Para ver como é que eu chegava até ele, e a minha opção foi tentar fazer esse caminho de uma forma leve,
não é? Então, é interessante a gente construir esse diálogo, né? Eu fiz uma inversão. Ao invés de começar pela questão do altruísmo, eu também me debrucei um pouco sobre essa noção de sociedade, para a gente pensar um pouco a noção de sociedade como vida coletiva, né? Que ela é construída, mantida, modificada, né? Na nossa prática, na nossa ação, nos nossos conceitos. Então, ela tem uma dimensão simbólica que nos estrutura, as crenças, as normas, as ideologias, as práticas simbólicas, individuais, coletivas, temos instituições, temos os grupos sociais. Isso tudo, tem uma argamassa que estrutura tudo isso, né? Que é toda essa dimensão da cultura humana, da forma como ela se organiza nas relações de trabalho, na forma como ela se organiza nas relações entre os diversos grupos sociais. E aí eu começo a pensar um pouco essa ideia da sociedade. Eu acho muito importante que a gente volte a refletir algumas questões. Eu diria até, a gente falou de obviedade, algumas obviedades que a gente tem que buscar e ver assim, o que elas não estão dizendo, essas obviedades nos dias de hoje, né? Eu lembro do Darcy Ribeiro, quando ele dizia que até o óbvio a gente precisa questionar, porque tem algumas obviedades que não são, não tem nada de óbvias, né? Então, acho que nesse diálogo, eu acho que era importante trazer um pouco a ideia de que a gente nasce num mundo que é dado, dotado de cultura, portanto, um mundo de linguagem. Eu acho que esse é um elemento central para a gente pensar qualquer processo contemporâneo, qualquer processo que está acontecendo no Brasil hoje. Porque a gente vive, no campo da comunicação, uma imensa disputa de narrativas, feita por diversas instituições, por diversos interesses, por diversos agentes sociais, né? E essa linguagem, ela nos antecede, ela precede a nossa existência, né? E ela nos demarca como ser humano de forma individual e de forma coletiva, né? Elas são estruturas, de certo modo, que nos organizam, que organizam essa vida em comum de uma determinada forma. Então, uma criança que nasce branca, filha da patroa, ela nasce vista, falada de uma forma diferente de uma criança negra, filha da empregada. Isso a gente viu recentemente, uma situação, né, uma dentre outras situações, em que as crianças negras são colocadas numa condição de descarte, de desamparo, de descuido, porque essa criança, ela já foi falada assim. Aí eu estou trazendo o elemento de classe, né? Eu tenho uma criança com nome, sobrenome, interesse, território, e eu tenho uma outra criança, que é a criança que está em situação de rua, chamada menino de rua, que é também um imigrante, a criança imigrante hoje, né? Que pode ser presa, como a gente viu, foi presa, né? Foram várias crianças imigrantes presas, algumas separadas dos pais. Então, assim, essa criança que tem nome, sobrenome, endereço e território, ela não é só nomeada de uma forma, ela é instituída como ser humano naquela sociedade de uma determinada forma. Se eu pego a dimensão de gênero, a dimensão de linguagem, né, porque ela traz toda a cultura junto, ela também define as dimensões de gênero, né? E uma criança, ao nascer, ela já é dita homem, às vezes até já com uma expectativa que seja um machão, por exemplo, ou ela é mulher, e essa construção não dá conta da forma como as diversas pessoas se sentem em relação às questões de gênero. Mas a gente nasce, isso já está dito, isso já está posto, e já está posto, eu quero trazer, no âmbito familiar, institucional, no âmbito escolar, né? Eu lembro aqui da alegria, Cavalcante, de um estudante nosso que chegou para nos dizer em sala de aula, não sei se você vai lembrar desse momento, em que ele tinha recebido o nome social dele, poderia usar, passar a usar o nome social dele na UFC. E ele, naquele momento, chegou para mim e se tornou ela, e disse, então, que o nome dele, que era Emanuel, tinha se tornado Manuela. Né? Então, assim, o quanto de expectativa de construção social, de construção coletiva, marcou a construção desse indivíduo, desse estudante, né, ou dessa estudante, né, que passou a ser, né? Do mesmo jeito, do ponto de vista de uma classificação estrutural da linguagem e que remete às mais diversas relações humanas, e aí eu estou privilegiando a linguagem porque eu venho da comunicação e também tenho uma abordagem da cultura que vai muito por aí,
né? Uma coisa é você ver uma criança, e aí eu estou trazendo as situações de criança pelo fato de que a gente começou um pouco com o debate dessas questões educacionais também. Eu posso ter os filhos da mãe, da chamada mãe de bem, né? Ou como diz o Chico Buarque, aqui aproveito para fazer uma homenagem ao nosso aniversariante da semana, né? De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra. Quem é a outra? Né? É a prostituta, né? A mãe solteira. Quem são as outras nomeadas? Aquela que foge a Bela Recatada e do Lar, para lembrar alguns clássicos brasileiros, não de literatura, né? Então, a gente nasce num mundo que é organizado por instituição, família, escola, universidade, igreja, organização política, etc. E essa organização, ela tem uma natureza histórica, ela tem uma natureza específica, e o professor Sobral trouxe muito bem esse resgate histórico, toda essa construção do ponto de vista da economia e da formação da estruturação humana. Se a gente não resgata isso, se a gente não traz essa compreensão de que a sociedade ela é mutante, né? Nós nem podemos pensar na questão do altruísmo. O altruísmo, de qual sociedade eu estou falando? Altruísmo em qual sociedade? Então, o que é o altruísmo? Né? A gente já, assim, não vou entrar em questões etimológicas muito longas, mas, assim, a origem da palavra altruísmo, ela se relaciona com a ideia do outro, né? A ideia de atender o outro, de cuidar do outro, né? Que vem do latim, da noção de alter, né? E que na obra, por exemplo, do Comte, aparece claramente como oposto à ideia do egoísmo, né? Então, pensando nessa dimensão do altruísmo, como esse cuidado do outro, e também conversando com Cavalcante, para pensar um pouco essa nossa conversa, eu pensei na possibilidade de trazer aqui uma sociedade, ou valores societários, modos de viver e conviver, que se afastam desse modus operandi do mercado, que é o que a gente tem hoje, e que muitas vezes vem com essa alusão às comunidades, embora exista uma variedade imensa de comunidades, né? Extraída tanto um pouco do trabalho do Marcel Mauss, algumas coisas, do Malinowski, e também do Lewis Hyde, né? No livro maravilhoso que ele tem sobre a questão da dádiva, né? Então, ela é exatamente a noção da dádiva, de uma sociedade que se organiza pela economia da dádiva. Ela é uma sociedade que se contrapõe, que está numa outra dimensão de relação humana, muito diferente dessa sociedade que a gente vive, que, como muito bem foi colocado pelo Sobral, uma sociedade capitalista, uma sociedade do consumo, uma sociedade em que a estrutura central de definição das relações humanas, ela é pautada por uma ordem mercantil, né? E aí eu trago uma frase do Hyde, que eu acho muito interessante, né, do Lewis Hyde, quando ele diz: temos testemunhado a transformação em commodities de coisas que até poucos anos atrás pareciam fora do alcance de qualquer mercado. A honestidade das crianças, saberes antigos, nossos saberes indígenas se perdendo gravemente nesse momento, água potável, a água sendo comercializada, né? O genoma humano. Eu acrescentaria aqui a nossa floresta, a nossa natureza, né, como bem colocou o professor Sobral, e mais próximos de nós, assim, próximos do nosso dia a dia, né, a saúde e a educação, né, a lógica em que tudo isso está à venda. Então, eu tenho aqui que o dom é algo que não se pode comprar. O dom, a dádiva, né, ela é uma construção que se faz de forma coletiva. E já existiram sociedades, e não foram poucas, em que havia tempo para as pessoas viverem uma relação de generosidade, né? Em que uma cultura oferecia aos seus cidadãos uma imagem do que é um homem e uma mulher de valor, né? Que é aquele que, através dos quais, né, o dom fluía, né? Então, a mitologia dessa sociedade de mercado inverte esse quadro. Isso é muito danoso. Você não é considerado um grande homem, uma grande mulher, um grande ser humano, né? Para a gente ter uma expressão mais ampla, porque você foi capaz de fazer o dom circular, fazer a dádiva circular, mas ao contrário.
é quando você acumula, quando você tem posses, quando você mostra para os outros que essas posses são suas, quando você mostra o acúmulo. Então, é uma inversão completa dos princípios que foram trazidos aqui pelo professor Sobral, dessa vida mais coletiva, né? É uma negação dessa vida e de uma afirmação de uma vida individual pautada também, como foi dito aqui, numa relação de competição muito intensa, né? Então, trazendo aqui o Heidegger novamente, uma cultura na qual o nosso valor é aquilatado, é medido, né? Por nossas aquisições, por aquilo que a gente tem e acumula, as doações daqueles que exercitam seus dons são impotentes para fazerem deles pessoas de valor. E aqui, então, eu trago claramente todos os nossos colegas aqui do ICA, todos os artistas, né, desse Brasil inteiro, que vivem nesse momento. Houve uma pesquisa recentemente que mais de 70% das pessoas achavam os artistas uma categoria não essencial. E isso fala muito desse modelo que a gente está vivendo, né? As profissões, né, o desmantelo que a gente vem tendo hoje da educação pública, né, a fala recente, né, não vou trazer nem os nomes aqui, porque vocês sabem os donos dessas falas, né, que diz que não pagaria, não queria que o dinheiro dele, como se fosse dele, que não é, pudesse pagar antropólogo, sociólogo, filósofo, né? Então, é uma apropriação, inclusive, desse valor, né, econômico, que é coletivo, que não é individual, né? Então, é interessante para isso a gente pensar um pouco essa contribuição do Marcel Mauss, né? Muitas vezes se vê o Marcel Mauss muito mais como antropólogo, mas ele como sobrinho de Durkheim, como uma pessoa extremamente relacionada com a produção da revista de Sociologia, que ele publicou anos junto com o tio, e depois ele continuou sozinho. Ele tem um olhar para a sociedade, para esse fenômeno de uma sociedade, do dom, como um fenômeno total societário. Quando ele diz que é um fenômeno total, ele diz justamente que integra todas essas dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, né? E nessa economia do dom, ela era pautada basicamente por 3 elementos centrais: a obrigação de dar, a obrigação de aceitar e a obrigação de retribuir, né? Então, é um elemento que define uma moral coletiva pautada na circulação de tudo que, para a gente falar dom, para não ficar tão abstrato, o dom, ele pode ser, ele pode ser tanto algo material, como ele pode ser algo imaterial também, não é? Então, é importante a gente ter essa compreensão. Então, a troca de presentes, a troca de dons que ocorre nessa economia, ela é, historicamente, sim, como a gente trata aqui muito com o conceito de comunidade, de uma sociedade de pequenos grupos. Mas a gente já tem um movimento importante de resgate desse pensamento do Marcel Mauss para pensar a sociedade, entendendo que, como fenômeno total, é um princípio que deveria estar presente em todas as sociedades, no sentido de preservar essa vida coletiva para que ela não fosse esgarçada, como ela está sendo hoje, nesse modelo que a gente vive e está acompanhando, né, em relação a isso, né? Então, pensando um pouco essa dimensão, dessa atualidade, dessa busca, né, esse entendimento, né, ele leva a uma crítica, né, a essa noção anti-utilitarista, a gente poderia chamar, né, da tradição do Marcel Mauss, visa denunciar essa visão de limitar as motivações humanas apenas à moral do interesse e do egoísmo, né, como já foi trazido aqui, como se nós fôssemos necessariamente pessoas egoístas, necessariamente pessoas interessadas, né, e interessadas a partir de uma ótica econômica do interesse. Eu posso ter interesse. Conhecimento, Habermas já diz, o conhecimento é uma produção feita por interesses. A diferença é que interesses norteiam a produção do conhecimento. O interesse mais nobre que a ciência é capaz de trazer, produzir, compartilhar, é o interesse emancipatório. De nada adianta estudar todos esses autores que nós trazemos aqui, se nós não partirmos disso para esse olhar para a sociedade, para contribuir com essa sociedade, para alterar essa sociedade. A dádiva, para o Marcel Mauss, não é caridade, não é a bênção religiosa, não é essa noção
pautada, inclusive, numa ideia que quase sempre ela está muito atrelada a uma noção de desigualdade social. A caridade existe, né, dentro de uma sociedade que é desigual. Então, ela pode ser pensada como um elemento temporário, mas não é disso que a gente está tratando aqui, né? A gente está falando de uma circulação de bens da ordem física, bens da ordem simbólica, do gesto, do sorriso, né? Então, a dádiva, nesse sentido, ela está presente em todas as práticas sociais, nos vínculos sociais, né? Ela pode criar esse vínculo social quando é a lógica da dádiva que está presente nas relações humanas, né? Então, ela não diz respeito, nessa nova releitura do Mose, inclusive, apenas a momentos isolados, descontínuos, ou apenas a pequenas comunidades. Nós temos que resgatar um pouco essa lógica, né, da doação, do compartilhamento, da dádiva, né? O que circula, carro, dinheiro, móvel, roupa, né? Mas também sorriso, gentileza, música, poesia, hospitalidade, né? Como é que a gente faz? E aí acho que é isso que os artistas estão fazendo muito bem nesse momento no Brasil, que é um momento de muita dor, de muito sofrimento. Nós alcançamos 1 milhão de pessoas comprometidas com o Covid, né? Então, dentro desse cenário, né, a música, a poesia, o olhar o outro, a recuperação desse sentimento, ele é fundamental para a gente redefinir esses rumos dessa sociedade. Não é à toa que a gente está nesse momento e nesse contexto, né, sofrendo esse esgarçamento social tão extremo. Não é à toa que a gente se sente tão assustado com o que a gente vê, que a gente não acredita. Meu Deus, é isso que a gente está vendo, não é? Então, para a gente pensar um pouco essa dimensão que nos assusta hoje, eu estou passando um pouco rápido, porque é importante que a gente tenha tempo para conversar e para, digamos assim, vocês também fazerem questões e a gente trabalhar um pouco mais. Eu queria só trazer mais um elemento aqui, agregar um pouco mais essa ideia de uma economia da doação, de um circuito cultural pautado na ideia da gratuidade, né, aquilo que você doa, e a lógica do dom é que quanto mais você distribui, se você circula isso na sociedade, isso volta até você, volta de uma outra forma, volta de uma outra maneira, né? Não é a relação que eu dou da troca de presentes com um amigo, que eu dou para um amigo e um amigo me dá um amigo secreto, por exemplo, coisas parecidas. Não, eu estou falando aqui de uma doação que eu faço, e nessa doação ela vai ser passada para outra pessoa, para outra pessoa, e em algum momento essa doação volta. E se ela não volta, nas comunidades em que essa lógica existia, essa pessoa ficava absolutamente envergonhada se ela acumulou o dom, se ela não distribuiu o dom. Então, é muito importante que a gente olhe o que já houve antes para saber que é possível também, de outra forma, redefinindo, evidentemente, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais essa noção do ponto de vista da educação, retomando, então, a pergunta que foi feita no início aqui, né, de uma universidade que forme seus estudantes para contribuírem para que essa sociedade ela seja mais humana, para contribuírem para essa sociedade, para que as pessoas sejam menos individualistas, certo? Respeitem a sua condição individual, é diferente de ser individualista. E há muita mistura nas narrativas sobre essas questões, né? As narrativas comerciais, por exemplo, da publicidade, é a lógica do individualismo, não importa. Não importa hoje se eu vou a um supermercado, eu vou a bar, eu vou ao shopping, a gente viu os shoppings que abriram lotando de pessoas novamente, não importa se nos hospitais as pessoas estão morrendo, os profissionais de saúde estão passando o que estão passando, porque é uma lógica completamente invertida, é uma lógica que pensa nessa construção de um indivíduo que é como se ele vivesse desprovido dos seus vínculos sociais, porque ele não estabelece vínculo, ele estabelece trocas. E aí o dom oferece um vínculo, né? Então,
é um elemento muito importante. Eu tive a oportunidade, uma alegria muito grande nessas aulas e no convívio com o Cavalcante, na disciplina que a gente ministrou junto várias vezes, da gente buscar essa construção de um conhecimento comprometido com a mudança social, comprometido com uma comunicação, com uma arte que tenha no seu horizonte a defesa do ser humano, dos direitos humanos, né? E, evidentemente, isso não é possível dentro de uma lógica mercadológica, e é por isso que a Universidade Federal do Ceará encontra-se hoje fortemente sob ataque, né? Com a gestão de um interventor, né? Que todos aqui sabem, não estou dizendo nenhuma novidade, e que, além dos problemas políticos do país, além dos problemas sanitários, extrema de estarmos lutando por questões absolutamente básicas, que é o respeito à vida, o respeito à saúde, o respeito à condição de cada estudante, ao estado emocional que esses estudantes estão, não é? Então, eu vou terminar essa fala para também não me alongar muito e a gente poder ouvir, trocar ideias e conversar um pouco, com um presente para vocês, porque se a gente fala tanto em dom e doação, né, então eu queria doar uma coisa para vocês, mas como eu estou falando sobre a lógica do dom, eu vou dar um presente para vocês que eu ganhei de outra pessoa. O presente não é meu, eu ganhei, compartilhar com vocês, e eu espero que vocês compartilhem esse presente mais adiante, né? Esse presente é uma poesia, tá? De um poeta brasileiro extraordinário, que é o Manuel de Barros, tá certo? E com essa poesia, eu, exercendo a economia do dom, que é uma economia que muda e atua nessa sociedade também, pode atuar como um contrafluxo, como uma contraforça, no sentido de construir uma sociedade dentro de um horizonte que a gente acredita ser mais bonito, esteticamente mais bonito, justo, alegre, como a gente é, como a gente quer ser, como o nosso Brasil é, apesar de tudo que a gente tem visto, né? Então, esse compartilhamento que eu vou fazer aqui desse dom é também uma homenagem minha, tá certo? Aos artistas, aos professores, aos nossos colegas que estão aqui, aos filósofos, aos escritores, especialmente os escritores que escrevem livros com coisa escrita, com muita coisa escrita, tá certo? Então, eu vou ler essa poesia, que se chama Retrato do Artista quando Coisa. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Manuel de Barros. É isso, pelo menos por agora. Uau, que lindo e sensível, como tudo que você faz. Eu queria então abrir agora para ressonâncias, como que as falas do Fábio Sobral, da Inês, ressoam em vocês. Liga aí o microfone, participa, pergunta, comenta. Esse espaço é nosso. Alguém gostaria de começar? Custódio, posso falar, Cavalcante? Seja bem-vindo, Custódio. Querido Custódio responsável pela expansão e o cuidado da arte dos artistas no Ceará. Não fora ele, não teríamos o Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. E nem o projeto que você mencionou, Inês, do nome social, que também partiu dele. Exatamente. Então, que bom tê-lo aqui conosco. A palavra é sua. Nem a economia ecológica. Nem a economia ecológica. E tantas outras coisas. Eu começo, então, fazendo ressoar as palavras da Inês e do Sobral,
que até isso, né, nós estamos numa sociedade tão adoecida, nós estamos numa sociedade tão adoecida de isolamento e de individualismo, que fica até difícil acolher isso que vocês estão dizendo para mim, entendeu? Porque, na verdade, quem tem consciência plena das coisas interligadas e conectadas sabe que não faz nada sozinho, né? Ou seja, claro, em algum momento a luz se coloca sobre você e você aparece. Mas se a luz levantasse um pouquinho mais, você não apareceria sozinho, apareceria um monte de gente ao seu entorno fazendo junto, né? Então, assim, foi assim a construção do Instituto de Cultura e Arte, foi algo coletivo, grande, né? E que naquele momento tinha uma luzinha colocada, talvez, né? Que me fez aparecer, assim como a economia ecológica, como diz o Sobral, né? E tantas outras coisas. Na verdade, a gente não tem essa autoria que a gente imagina, né? Mesmo, talvez, e nem só remetendo ao dom, né? Que a gente imagina que tem alguém que é capaz de sintetizar, né, esse coletivo e aparece como individual, mas nem isso é individual, é a capacidade de síntese, a genialidade, é o dom da síntese, né? Porque nós somos herdeiros antes de tudo. Antes de qualquer coisa, nós somos herdeiros, né? O que está atrás de nós é uma história milenar, né? De uma evolução que vem né, de paragens longínquas. O que eu queria colocar para vocês, e vocês me provocaram a dizer isso, é o seguinte: a fala de vocês dois remeteu à questão que uma palavra que está um pouco proscrita para mim, que é a palavra progresso. Esse progresso que a gente fala tanto nos conduziu mais e mais ao eu, tá certo? E cada vez mais eu estou convencido que o eu é um lugar que não existe. O eu é um lugar que não existe. E progredimos para onde, né? Nós progredimos para a independência, para o isolamento, para o egoísmo, né? E a nossa derrocada é exatamente essa, porque o nosso isolamento, a nossa independência e o nosso egoísmo está tornando a natureza escombros, está tornando, a Inês falou da água, um dos bens mais fundamentais da vida, cada vez mais escasso, e o que não está escasso está poluído, né? A gente adoece de violência, adoece de falta de compaixão, adoece de falta de altruísmo, né, de reconhecimento do outro. A fala do Sobral e da Inês disseram desse egoísmo, né? Claro, nós estamos falando sobre altruísmo e a contrapartida foi o egoísmo. E o que é o egoísmo, né? O egoísmo diz que nós estamos desconectados, que nós estamos desligados. De propósito, eu estou usando essas duas palavras, tá certo? Então, precisamos nos reconectar, né? Se nós queremos saúde, se nós queremos justiça, se nós queremos amor, se nós queremos paz, né? Nós precisamos nos reconectar e precisamos nos religar. Pergunta para vocês: a religião falhou? Porque a religião quis, desde sempre, né, religar. A ciência ainda é uma esperança desta ligação? Ou assim, a ciência em si mesma, apesar, né, a ciência ou as ciências, elas dão conta, né, de protocolos muito importantes para o nosso conforto, para a produção de tecnologia, mas a ciência é um saber que nos reconectaria, que nos religaria, desde que o ser humano é homo sapiens, que ele é cultura, que ele é arte. A arte teria esse poder, né? Por que então ainda não nos reconectamos pela arte, se a arte tem esse poder? Por que ainda não nos religamos pela filosofia, né? E a filosofia tem uma coisa desde os gregos muito forte, que é visão de conjunto, né? Criar uma visão de conjunto, porque o todo, pelo menos na visão do início da dialética, o todo é a verdade. Mas a filosofia mesma, na sua prática, ela criou guetos, ela criou salinhas, né? Então, como caminharemos para uma cultura do comum, para usar a palavra que o Sobral usou? Como caminharemos para a cultura do altruísmo, do coletivo?
Parece que o que temos à nossa disposição, né, da nossa produção cultural não é suficiente, né? E cada vez mais nós caminhamos para afirmar este eu, né? Este eu que parece que não existe, este eu não existe, né? O que existe são nós estamos enlinhados, o que existe são nós, né? Então eu estou falando né, já que eu estou ouvindo vocês e estou doido para compartilhar boas respostas, eu estou fazendo essa pergunta chata para vocês dois agora. Acho que o Sobral fala primeiro, né? Porque eu acabei de falar. Sobral. Bem, uma perguntinha simples, né? Agradeço a pergunta, Gustavo, é um prazer enorme. Eu não sei se a religião mesmo falhou, né? Eu acho que as igrejas falham, né? As igrejas são a constituição do poder, certo? De uma forma de poder estabelecida que vai tentar manter as coisas como estão, né? Não é à toa que o Império Romano absorveu a religião cristã, né? Não é à toa que os profetas eram apedrejados em Israel, né? Não é à toa que tantos e tantos nomes da verdadeira religação foram trucidados, né? Em certo momento, o próprio Francisco de Assis, que é uma personalidade extraordinária, né? Ele chega ao final da vida dele, eu tenho várias biografias dele, né? Chega ao final da vida torturado física e espiritualmente porque os seus princípios já durante a vida foram traídos, né, por uma comunidade que ele monta, né? Então, a filosofia também, ela se aproxima muito do poder, né? Aqueles que não se aproximaram ficaram execrados, né? Tem um pensador francês, um filósofo francês chamado Michel Onfray, que ele trata daquela filosofia marginal desde a Grécia, filosofia oculta, né? Que é submergida para que a gente não a encontre, né? Certo? O próprio caso do Epicuro já é emblemático, aquele que não confia na solução da cidade e que defende que só a filia, a amizade seria uma forma de organização nova. Mas aí isso é absorvido rapidamente para se tornar uma mera expressão de sensação corporal. O começo do capitalismo, esses pensadores eram todos ditos epicuristas, né? Thomas Hobbes, que defende o homem ao lobo do homem, é um estudioso de Epicuro, quando Epicuro defendeu a amizade humana, né? Os filósofos franceses também da mesma forma, né? São muitos epicuristas, Gassendi, né, que torna Epicuro um adepto, vamos dizer, do cristianismo do poder. Então, eu não sei se esse pessoal falhou, né? Talvez falhou em achar a solução, mas em manter a coisa como está, eles venceram, né? O sinal está fechado para nós, né? Eles continuam vencendo, mas mais e mais a gente percebe que esse mundo dos negócios, ele não tem futuro, né?
ele pode até não ter futuro de duas formas, porque ele se extinga ou porque ele nos extinga, né? Certo? Ele nos destrua. Esse mundo do eu, como você disse, essa estrutura cartesiana, o Descartes, num momento em que ele não sabia se estava acordado ou sonhando, se refugia numa cabana no meio de uma nevasca, se refugia nessa ideia de um eu. Mas o que é o eu? É o negociante, é o comerciante que não confia no comerciante do lado, que não confia no padre, que não confia no governo. Ele está só no mundo, em guerra contra todos. Né? Então, o problema não é o eu. O problema é esse eu como a resposta a esse mundo competitivo dos negócios. Né? É essa luta entre todos. Ao invés da produção comum, da capacidade de resolver problemas, né, e de beneficiar a todos, não, eu quero beneficiar a mim mesmo, eu quero ganhar, eu quero fazer uma patente, uma firma, vender a vacina da Covid, né? E isso não tem futuro, não vai ter futuro, porque sem colaboração mútua, sem uma capacidade mútua, nós não vamos resolver os problemas que se avizinham, que estão aí às nossas portas. Né? Além dos problemas sociais, os problemas ambientais, esses aí são... Né? Nós estamos enfrentando, na economia ecológica, a gente diz assim, está enfrentando a entropia. Não, é como se você não obedecesse à lei da gravidade, dos processos energéticos. Né? A gravidade está lá, não adianta negar. A economia se move sem respeitar a energia. Né? Então, ela rompeu com tudo, a economia rompeu com tudo, com todas as formas. Né? E ela começa a se esgarçar em vários locais. É como se fosse um tecido que começa, aí eles vão e remendam. Só que tem uma frase que eu até aprendi com meu filho, que é dos chineses antigos. Eles diziam que quando um império perde o mandato do céu, não adianta consertar. Certo? Não adianta consertar porque esse sistema perdeu o mandato do céu. Aí o mandato do céu tem várias dimensões, sabe? Até a ambiental. Né? A ambiental, a política, a humana, a social, a psicológica, né? Então, esse sistema perdeu o mandato do céu. É uma era terrível e, ao mesmo tempo, desafiadora, né? Remetendo à palestra anterior, né? Trágica, porque o suposto herói está perto de ser punido pelos deuses, né? Tá? Então, qual é o nosso papel nisso? Certo? Qual é o papel de nós, humanos, e também da universidade? O papel da ciência, você perguntou. Eu hoje desconfio desse nome ciência. Né? Isso é fruto muito de um pensamento alemão do século XIX, que cria uma camada de especialistas incapazes de pensar o conjunto, incapazes de pensar o global. Né? Ela surge muito parecida com a geografia, a ciência surge como a arte do poder. Né? A arte do poder. E nós estamos, então, entre dois fenômenos inexoráveis. A perda do mandato do céu, então, não adianta espernear, estribuchar. Vai
explodir. E a segunda coisa, o poder é tão hábil, ele é tão hábil, que ele consegue vitórias à véspera da morte, né? Mas não vai ficar assim, certo? É isso. O Custódio corrobora, Sobral, com você, dizendo no chat que o eu é um negociante, ele é um eterno desconfiado. As palavras que o Custódio escreveu pelo chat. E a tua fala de que o tema perdeu o mandato do céu me lembrou o Davi Copenhague. Poderíamos dizer, então, quando perdemos o mandato do céu, viveremos a queda do céu. Que é o conhecimento dos povos indígenas. Inês. E o que a gente está tentando fazer aqui, Custódio, essa tua pergunta, ela é central, né, nesse momento de hoje, e eu acho que é um pouco o que a gente tenta fazer aqui. A gente está trocando ideias para adiar o fim do mundo, né? Uhum. É esse o limite da civilizatório que a gente está vivendo hoje no Brasil de uma forma mais grave ainda, né? E aí tem um elemento que eu queria só dialogar para dizer, você pode dizer que talvez eu esteja fugindo da sua pergunta, mas eu diria que o conhecimento para a gente enfrentar essa crise toda que a gente está vivendo, ele ainda está por ser inventado. Nós precisamos inventar. É o momento da invenção, é o momento de criar. Eu acho que as respostas ainda não estão dadas, ainda não estão postas. E quando eu penso assim, a sociedade, assim, se eu pensar em termos societários a nível mundial, nós já vivemos muitas outras crises, né, históricas, de proporções muito grandes também. Estou lembrando aqui especificamente de um contraponto para fazer, que você também vai lembrar muito bem, e também tem a ver com a minha experiência mais próxima de toda a tradição alemã, né, com a questão da Segunda Guerra, né, e toda a crise gerada em todos os sentidos, econômicos, humanitários, ambientais também, embora isso não tivesse tão em evidência quanto hoje, mas era também uma crise ambiental muito grande. A gente tem a experiência ali, né, eu sempre trouxe esse exemplo em sala de aula muitas vezes, né, de Dachau, por exemplo, como um espaço em que a ciência, conhecimento científico, balizado, técnico, foi usado para promover o contrário do que ele deveria, né? O que a ciência ela deveria existir dentro daquele pensamento habermasiano, como princípio emancipatório, como princípio organizador da sociedade, que construa uma sociedade melhor, e eu tenho uma inversão desse processo, e eu tenho, então, conhecimento para destruir a vida, e que em várias versões nós temos hoje isso, digamos assim, isso celebrado no Brasil, por exemplo, com as milícias, celebrado no Brasil, por exemplo, com a forma como a Covid tem sido tratada, não é? O princípio não é a defesa da vida, né? Então, e eu lembro de toda uma discussão feita, né, a posteriori ao processo da guerra e concomitante em alguns momentos também, que se colocava, né, a ciência, essa promessa da ciência, essa promessa de uma ciência que vai alterar essa sociedade, que vai modificar essa sociedade para melhor, ela se perdeu, né? Ela negou-se como projeto humanístico, né? E hoje a gente traz o Krenak aqui para pensar que o humanismo ele coloca o ser humano numa hierarquia e num distanciamento da natureza que também não é desejado, né? Então, a ciência não dá... e aí, naquele momento, por exemplo, Adorno vai dizer, né, as visões vão ser diferentes, mas Adorno vai dizer que seria pela arte, né, que a gente chegaria, talvez, a única esfera de possibilidade humana, de recuperação, de recomposição, seria a arte, né? Mas se a gente pensar, né, a arte ela tem sua importância, ela tem o seu valor, mas na própria Alemanha, a Alemanha era, naquele momento, um dos países mais cultos da Europa, e foi essa elite culta que se articulou dentro de um projeto de extrema destruição. Então, eu acho que a gente precisa inventar, e acho que a invenção passa necessariamente pela construção de vínculos, e vínculos pensados não apenas dentro de uma ordem
dentro de uma ordem comunicacional digital. Eu vejo muita gente deslumbrada com o digital, escuto muito isso, né? E, por exemplo, todos os episódios ligados aqui, eu não vou entrar muito nesse debate, mas ligados à questão das fake news, a forma como a narrativa do impeachment foi construída no Brasil, como a narrativa da corrupção, ela foi trazida para o Brasil sem tocar nas questões fundamentais do Brasil, da desigualdade social, que é a fissura mais grave que a gente tem, que se associa, quando eu pensar a questão intersetorial, com a questão de raça ou étnica, com a questão da mulher, etc. A gente pode pensar tudo isso, mas a nossa marca, a nossa tradição, a nossa formação, ela vem por uma estrutura desigual, ela vem a partir de um pensamento colonial ainda muito presente no nosso imaginário coletivo, onde o que é de fora é bom, o que é de dentro não é, e nós estávamos invertendo essa narrativa, né, em alguns governos passados, e essa narrativa volta a se estabelecer fortemente, né, a negação do Brasil, e eu acho que a gente tem que ter muita atenção a isso. A gente não tem que negar o Brasil. A gente não tem que negar o povo brasileiro. Por mais que a gente tenha elementos que a gente desconfie, que a gente discorde, que a gente questione, mas há uma construção aí muito forte que foi feita ao longo de décadas e foi via religião, fortemente, Custódio. Né? A gente teve uma presença e uma entrada. Eu acho que no momento que se viu que o Brasil não seria conquistado, eu tenho essa hipótese, não sou só eu, né? Mas assim, quando se viu que o Brasil não é uma Cuba para ser conquistada como um território, digamos, pela sua dimensão, que eu possa ter o mesmo tipo de tratamento. Fazer uma guerra com o Brasil, complicado, né? Dessa proporção, com essas... Então, uma estratégia tem sido de penetração forte no Brasil e via religião, fortalecendo todo esse imaginário, que é um imaginário que está na nossa vida coletiva, mas ele está nesse eu que se acha distante de seus vínculos. Se eu se o meu vínculo, a minha história, a minha origem, ela não está fortemente clara e estabelecida, os meus propósitos, eu estou aqui para quê, eu estou construindo o quê? E evidentemente que isso muda o tempo inteiro e que a gente questiona tudo isso o tempo inteiro. Né? Não existe o ser humano é esse ser que transmuta o tempo inteiro, ele se modifica o tempo inteiro. Então, eu não acredito que nenhuma dessas vertentes de conhecimento e de práticas institucionalizadas, seja da ciência, seja da arte, seja da ciência ou da religião, elas, per si, elas iriam, ou podem. A gente traz tanto, né, aqui no ICA, a ideia do pensamento interdisciplinar. Eu acho que a gente tem que pensar juntos como construir outros vínculos que articulem a dimensão de comunidade que pode ser fortalecida no digital, mas aos territórios. Né? Você pode andar por qualquer lugar desse país que você vai ver igrejinhas cobrando dízimo, igrejinhas que assumem, dentro do imaginário tradicional brasileiro, já marcado, por exemplo, pela prática coronelista, especialmente aqui no Nordeste, você tem uma renovação desse modelo, com a construção daquilo que é o que está sendo esgarçado hoje cada vez mais, da confiança. Eu voto em fulano, ou eu elejo cicrano, ou eu posto a mensagem de fulano, de cicrano ou de beltrano, porque nele eu confio, porque nela eu confio. Então, o sistema de confiança ele é estabelecido pela existência dos vínculos. Se o vínculo ele é quebrado, eu fico sem chão, né? E isso foi o que, de certo modo, eu creio que ocorreu, né, com o afastamento das práticas históricas de presença de um pensamento mais humanista, um pensamento que eu acho que se precisa avançar e não é suficiente para os dias de hoje, mas presente na sociedade, né, nas várias esferas de periferia, de luta do campo. Houve um distanciamento muito grande entre quem dirige processos, movimentos, instituições e a vida, o dia a dia.
essas pessoas, quando elas passam necessidade, quando elas passam fome, quando elas precisam de um médico, quando elas procuram os vínculos comunitários de quem as acolhe, ajuda a resolver, né? Então, você tem, inclusive do ponto de vista, você trouxe a ideia do progresso, e com isso eu vou finalizar, o discurso dos governos populares, vamos dizer assim, que a gente teve nessas últimas décadas, foram discursos muito marcados pela ideia de progresso, pela promoção de um modelo de consumo que valoriza essa lógica, valoriza sim essa lógica. Só que esqueceram de dizer para as pessoas que o ingresso deles no mundo do consumo, ele era pautado a partir de políticas de Estado, e não apenas por mérito individual, essa noção tão difundida, né? Então, eu acho que é um elemento também desse processo reflexivo que a gente tem que ter. E aqui eu trago um elemento, um convite, vou inverter um pouco a posição. Fiquei curiosa para ouvir o Cavalcante em relação a essa questão do eu, porque eu sei digamos assim, da experiência dele com essa reflexão, com essa discussão, e acho que seria muito bacana, Cavalcante, invertendo aqui o lugar, se você pudesse colaborar também com esse debate. Bom, de forma muito sucinta, eu diria que o eu ele é uma grande ilusão, né? E todo o nosso movimento existencial é um exercício e uma tentativa de ultrapassagem desse eu. É sempre um desejo de querer ser algo para além de um eu, que é o tema de hoje, a alteridade, é o outrar-se, né? É ser muitos outros. Então, é sempre uma busca constante, usando o Fernando Pessoa, né, de sermos muitos outros numa tentativa de ser eu mesmo. E o que tem acontecido é o centramento em somente um eu, uma singularidade que não tem dado conta de si mesma. E isso tem gerado muita angústia, muito vazio existencial, porque um eu somente não se basta. E não tem existido um movimento de outridade, de buscar outros eus. Por isso a temática de hoje. Será que a gente pode pensar no paradigma da dádiva, do altruísmo, como um outro modo, uma outra possibilidade de existência? É a pergunta que a gente deixa aqui, né, nesse final de tarde. Adorei essa tua ideia de estarmos aqui trocando ideias para adiar o fim do mundo. Eu acho que é muito isso mesmo, é puxar a cadeira, armar a rede, vamos nos encontrar, vamos conversar em voz alta, vamos trocar ideias na tentativa de evitar a queda do céu, que já está muito próxima de cada um de nós, né? E com isso nós estamos chegando ao final do nosso encontro, no nosso fim de tarde. Não sei se o Custódio gostaria de dizer alguma coisa como ressonância, Custódio, do que você ouviu. Acho que a imagem dele congelou, foi isso? Bom, então eu devolvo a palavra para o Sobral e para a Inês, para um fechamento e uma despedida. Cavalcante, leia só para a Inês o que eu respondi no chatzinho para ela. Eu acho que é o suficiente. Acho que ela fez uma fala muito interessante. O Custódio diz, Inês, que o poder descobriu a eficácia simbólica e se apropria cada vez mais dela para dominar. Custódio, assim, vou antecipar, porque aí eu já falo, respondo Custódio e já passo para o Sobral, se ele me permitir. Curiosamente, vou dizer, quando eu tentei o mestrado de Sociologia a primeira vez, o meu projeto, ele tinha um nome que eu não consegui desenvolver à época, porque não houve quem me orientasse, embora eu tivesse sido aprovada, eu tive que mudar o projeto. O projeto era Indústria da Ilusão versus Artesanato de Resistência nos processos comunicacionais, né? Eu tenho dito em diálogos, em conversa com muitas pessoas, né? A gente cria mundos também quando a gente cria outros mundos possíveis, quando a gente usa a palavra, quando a gente constrói narrativas e quando a gente faz com que essas narrativas façam sentido para as pessoas. Então, se em meio a todo esse caos que a gente está vivendo,
eu sou uma pessoa que, apesar de tudo, eu tenho esperança, né? Apesar de todas as circunstâncias, as situações, eu sou uma pessoa de fé. Fé na vida, no homem, na mulher, fé no que virá. Eu tenho fé no amor, eu tenho fé na dádiva, né? Tenho fé na natureza, na força da natureza. E nessa perspectiva, eu creio que a gente coletivamente é capaz de talvez enfrentar isso que a gente está vivendo, esse caos, esse desengano, essa tristeza, essa dor, tudo isso que a gente está vivendo. Talvez a gente tivesse de algum modo de passar por isso para, vamos dizer assim, fazer as pazes com a nossa própria história, vamos dizer um pouco isso, né? A gente deixar as feridas claras, a gente enfrentar as dores que precisam ser enfrentadas nesse Brasil tão desigual, em termos econômicos, em termos regionais, mas que é também um país de extrema beleza, um país extremamente plural, um país hospitaleiro. Então, quando eu tive a oportunidade várias vezes de morar fora do Brasil, você sabe disso, fui, voltei, e sempre me incomodou profundamente esse discurso de que o que tem lá fora é bom e o que aqui não tem não é, e que a gente deva se espelhar sempre no que há de fora, e a gente olhava inicialmente para Portugal, depois a gente passou a olhar para os Estados Unidos, estou dizendo de forma bem grosseira e mais emblemática, muito mais nesse sentido. E eu sempre disse, nós, como qualquer grupo social, como qualquer povo, temos nossa força, nossa beleza e nossas dores. Nós precisamos ter coragem de enfrentar essas dores. Eu acho que, até hoje, o caminho que o Brasil trilhou, inclusive em termos políticos, foi sempre dos acordos por cima. A ciência política nos mostra esse processo de construção de um Brasil sempre feito por cima e sempre feito pelas elites. E eu acho que o caminho, se a gente quer... Há muito tempo eu deixei de fazer militância partidária. Fiz há bastante tempo na minha vida e passei e deixei de fazer. E eu costumo dizer que a minha militância hoje é uma militância na sociedade. É nisso que eu acredito. Precisamos inventar ainda a forma de construir melhor esses vínculos. Acho que há muito a ser construído e eu tenho consciência que estamos ainda muito distantes de onde a gente quer chegar. Mas a gente está no caminho, pelo menos, de ter a oportunidade de enfrentar e fazer as pazes com a nossa história. E, ao fazer as pazes com a nossa história, a gente redefine também as narrativas e a gente dá outros futuros possíveis para o Brasil e para o mundo, que o Brasil tem um papel estratégico no mundo. Disso eu não tenho dúvida. Obrigado, Inês. A Thalita Bezerra diz que os traumas coletivos só podem ser enfrentados coletivamente. E o Custódio complementa dizendo que o que nós estamos vivendo é o desvelamento da nossa história oculta. Agora, nós precisamos ter coragem de enfrentar as nossas dores e nossas cores embaçadas. Isso aí. E fazer as pazes com a nossa história. Obrigado, Custódio. Sobral, um fechamento. Agradeço, foi uma tarde maravilhosa, regada à minha cajuína. E encontrar pessoas amigas, sempre claro. Muito, muito legal. Eu quero dizer que eu só falei do momento trágico, mas é um momento também extraordinário. Nós todos estamos num estágio da história humana decisivo. Então, nós temos uma tarefa gigantesca, né? Gigantesca frente às gerações do passado e, principalmente, frente às gerações do futuro. Nos cabe ter uma responsabilidade enorme de buscar uma saída. E o mais importante para encontrar a saída é fazer as perguntas corretas, né? Fazer as perguntas corretas. A pergunta é do mais importante, às vezes, do que
que a resposta, porque só ela permite. Se você faz as perguntas erradas, você vai para o lugar errado. Então, é um tempo de questionamento, é um tempo de debate. Eu nunca vi tantos debates, né? Esse hoje meu é o terceiro. eu saí de um no Facebook para cá, teve um outro debate até com estrangeiro, né? E agora eu estou aqui. Então, é dialogando com o mundo todo, a gente está dialogando, tentando encontrar essa saída, né? E a humanidade já enfrentou momentos muito graves, né? A professora Inês lembrou da Segunda Guerra. Que momento terrível, né? Na Primeira Guerra, outro momento terrível. Quantas guerras, quantos traumas, quantas dores. Aí eu recuo até mais ou menos uns 70 mil anos atrás, onde só sobraram as chamadas, rastreando, só sobraram 4.000 Evas, né, como eles chamam no Projeto Genoma, né? Todos nós descendemos dessas 4.000 mulheres, né, que deixaram seu rastro genético, e eles sabem que ocorreu alguma coisa ali que quase nos extingue. Então, a gente viu aí agora a força desse vírus. Imagine se esse vírus tivesse uma letalidade maior, né? Quem garante que não haverá outros que podem vir com essa letalidade maior? Mas só é possível vencer esses desafios se nós não tivermos laboratórios fechados, né? Se as informações forem compartilhadas, se não for preciso comprar certos suprimentos para salvar vidas. Então, eu acho que a natureza bate a nossa porta dizendo, a realidade bate a nossa porta dizendo, olha, se vocês não saírem desse mundinho fechado e lucrativo, vocês vão levar o seu lucro para o túmulo. E dessa vez não vai haver nem velório, como no caso da Covid, né? Sabe? Então a gente tive uma grande amiga que faleceu, não pude ir ao velório, não pude ir ao lançamento das cinzas dela, uma amiga de mais de 30 anos. Então, uma professora universitária. Então, é chegado o momento da gente pensar, refletir, e esses debates todos que estão ocorrendo pelo mundo, né? Então, há um esforço coletivo na busca da saída. E eu também, como a professora Inês, acredito que a gente encontrará a saída, certo? Nós não estamos aqui à toa, né? Certo? Se nós estamos aqui é porque a gente tinha que estar. Então, assumamos esse lugar de guerreiros e de guerreiras, né? Esse bom combate. Obrigado, Cavalcante. Obrigado a vocês. Obrigado, Fábio Sobral. Obrigado, Inês Vitorino. Professor Orlando Luiz, que esteve conosco há 15 dias, agradece pelas falas profícuas e necessárias que vocês nos brindaram. Ele que nos encantou com a Aparecida Montenegro há 15 dias. Obrigado, Orlando. Obrigado, Aparecida. E já os convido para daqui a 15 dias falarmos sobre solidão e travessia, um romance grande, de João Guimarães Rosa, a participação do Gustavo de Castro, da Universidade de Brasília, e da Berta Lúcia Ponte, da Universidade de Évora. Deixa o convite. 15 dias, solidão e travessia é o nosso tema na próxima Sacada da Carmen. Este espaço, que agora vai virar slogan, de trocar ideias para adiar o mundo, enquanto é possível fazer. Mas a frase não é minha, não, viu? É de um livro. É você com Krenak. Isso aí. Beijo, abraços para todas Obrigada, e todos. gente. Um grande abraço. Bom final de tarde. A todos.